Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Para conversarmos sobre as nuances do amor, temos hoje aqui no Pode Vir Terezinha Joca, escritora que está lançando o seu primeiro livro de ficção. Terezinha, seja muito bem-vinda pela segunda vez ao Pode Vir. É uma satisfação te receber agora para festejar com você o seu primeiro livro de contos. Então, você que é psicóloga, professora, universitária e que tem uma trajetória centrada na escuta. Então, como psicólogo, você dedicou e dedica, né, décadas a escutar pessoas. E agora, mais recentemente, você resolveu escrever literatura. Como se deu essa transição ou esse encontro? É interessante você falar assim, escritora. Eu não me autorizava ser escritora até um tempo desse. Mas eu sempre gostei de pensar e repensar nas histórias que existiam dentro de mim, que eu escutei, que eu vivi, que eu presenciei. E aí eu comecei uma pós-graduação em escrita criativa na Universidade de Fortaleza e isso foi me animando. Eu fui para uma mentoria com você e que resultou em um romance que está aguardando publicação. Não posso ainda divulgar porque ainda está no aguardo. E também comecei a pensar nos contos, porque eu também passei a fazer pequenas histórias durante a mentoria. Eu fui pensando e escrevendo, e aí eu fui me animando e resolvi realizar também uma mentoria com a Helena da Casa do Contista, que resultou nesse livro de agora. Então, há uma transição, porque eu sempre gostei de colocar no papel aquilo que eu vivia. E hoje eu posso me dizer que sou escritora. Então, a Terezinha Joca está festejando o livro Nuances do Amor. É um livro de contos. E eu peço que você fale para a gente sobre o processo de criação desses contos. O processo de criação ele é bem interessante comigo, porque as histórias, as ideias vêm em minha cabeça, mas eu passo o dia todo uma cena, um cheiro, um movimento que me remete às histórias. E aí eu elaboro toda a história na cabeça para depois escrever, porque eu trabalho de segunda a sexta e sou escritora de sábado e domingo. Eu sou uma escritora de final de semana. Assim como muitas brasileiras escritoras e brasileiros escritores. E aí Mas você conseguiu um feito muito bonito nesse livro, uma unidade. Sim. O amor como temática central, apesar das diferentes formas de amor que você encontrou para contar nesse livro. Como foi essa escolha, como foi essa organização dessa unidade? O que eu pensei inicialmente é de que não poderia ser contos de fadas, porque a vida não é assim. Então, eu pensei que o amor poderia ser um amor doído, uma perda, alguém que se foi, o amor que permanece também. Então, os narradores, eles se misturam, eles são mudados. De conto a conto é um narrador novo. Não é a Terezinha contando. Que é a liberdade do conto, né? Exato, Cada conto você pode ter um narrador, uma narradora diferente. Isso. E algumas pessoas, eu tenho recebido alguns feedbacks que, nossa, no final eu estou em choque. Nunca pensei que o final, o narrador fosse esse, né? E é bem interessante, porque... Foi intencional? Foi. Foi intencional. Então, eu dividi o livro, os 9 contos, em 3 partes. Aquele amor que nasce, o amor que permanece e o amor que se vai. Então, assim eu criei as histórias e fui narrando, mas não foi numa sequência. Eles foram surgindo e essa divisão só surgiu mesmo no final. A gente está falando sobre o livro Nuances do Amor, que está disponível no formato de Kindle, livro eletrônico, na Amazon. Então, vocês podem acessar a Amazon
e ler o livro As Nuances do Amor, de Terezinha Joca, seu primeiro livro de ficção, reunindo 9 contos sobre o amor e as suas múltiplas formas de manifestação. Que tipo de amor você pode dizer para os ouvintes que mais despertou o teu interesse ou a tua inquietação na hora de escrever? O amor que permanece. Aquele amor que vai desde a juventude até a velhice. Então, quando aquele amor permanece e ele muda de forma, né, de um cuidado, de um estar junto, ele muda de forma daquele amor sedutor, daquela paixão, por conta dos anos que vão se passando. Esse amor, ele me toca muito. Porque o amor, por que eu queria falar do amor? O romance foi sobre amor e os contos agora é uma palavra que me transborda. Então, vou continuar falando de amor. Foi difícil escrever esse amor? Não, foi não. Então, cada história me pertencia em um final de semana. E aí, no outro ia sendo construído, e eu posso acrescentar isso, acrescentar aquilo. E foi algo até leve e que me inspirava muito. Eu moro num local urbano e a única coisa que tem na minha frente é uma árvore onde os pássaros, pela manhã, se assanham pelo sol e à noite eles se aninham. E quando eu queria me inspirar num dos contos, que era na fazenda, eu ia observar os pássaros na árvore. Que interessante. A gente está conversando com a escritora Terezinha Joca, autora do livro de contos Nuances do Amor. E agora a gente vai para um rápido intervalo cultural, onde a gente pede à convidada que traga livros para sugerir para vocês. E eu estou vendo aqui que ela trouxe 2 livros. Quais foram, Terezinha? Eu trouxe A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, porque quando eu comecei a pensar em escrever contos, eu sei que alguns contos meus vão ter que ir lá para o passado. E ela escreveu esse livro na década de 1970. Alguns contos eles vêm do início do século passado e outros eles vão surgir na década de 70. Então, eu precisava pensar como alguém da década de 70. E aí eu fui ler a Clarice Lispector, e porque ela diz de forma bem simples a alma da pessoa. Então, ela escreve sobre os sentimentos. Ela não quer escrever sobre o que acontece fora, e sim o que acontece dentro. A primeira sugestão é Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, publicado pela editora Rocco. E como eu fiquei pensando assim, que para que a gente possa pensar na atualidade, eu trouxe Todo o Tempo que Existe, da Adriana Lisboa, porque é outra pessoa que escreve com a alma. É quase que um livro autobiográfico, ou melhor, é um livro autobiográfico, onde ela conta a relação dela com o pai. Então, é um amor que permanece, mesmo quando não existe mais a presença. E isso me fez pensar, mais uma vez, o quanto que a gente pode amar nas lembranças, nas memórias. Quando ela traz nessa capa, muito bem pensada, esse P. Esse P, que ela tirou essa fotografia quando o pai estava partindo. Então, ela achou que era como se desse alguma coisa a entender da partida e da beleza de existir. Então, isso aqui é muito rico, o que ela, na sensibilidade dela e também da editora, de colocar isso aqui. E é uma capa muito bela, porque é uma fotografia do IP, né? Como se tivesse um cartão postal, né, do IP. Então, a segunda sugestão é Todo o Tempo que Existe, da escritora Adriana Lisboa, maravilhosa escritora brasileira que reside, se não me engano, em Portugal, publicado pela editora Relicário. Terezinha, voltando para Nuances do Amor, o livro de contos, uma grande expectativa da escritora e do escritor
é ouvir as reações dos seus leitores, das suas leitoras. Uhum. Como que essas reações têm te impactado? O que você tem ouvido? E quais são as ressonâncias dessas reações? Essas reações, ela me deixam com a certeza que eu alcancei os leitores. Que bom. Porque quando as pessoas dizem isso me impactou, isso mexeu comigo, isso me lembrou alguma coisa, é o que um autor, uma autora quer. É fazer com que aquele conto chegue até aquela pessoa e que mexa com as lembranças dela, com as memórias, porque é mais ou menos isso que os contos falam. Essa é a função estética, né, da literatura. Uhum. Produzir deslocamentos, alumbramentos. Uhum. Então você tem escutado isso e isso está te animando a vou continuar a escrever mais e mais. A continuar realmente. E eu já comecei a pensar em outros contos, já tem uma estrutura mais ou menos de um outro projeto. Terezinha, nessa tua trajetória, fazendo os cálculos, você deve ter aproximadamente mais de 40 anos de profissão, Sim. né? Por que a literatura passou a ocupar um lugar tão relevante na tua vida? É bom pensar que, por conta de ter mais de 40 anos na profissão, eu vou daqui a pouco me aposentar. Certo. Então, eu fiz uma transição de profissão. Estou ainda no processo de transição, porque eu sei que eu não vou poder parar. Pela minha essência, eu não vou querer parar. Amo ser avó, mas não vou ser só avó. E aí eu quero preencher meus dias com a escrita e com a leitura. Eu tenho uma rotina de final de semana que é pela manhã eu leio, à tarde eu escrevo. Então, sempre eu tenho aquela manhã de leituras, de pesquisar também, porque se eu for escrever sobre a década de 70, eu preciso saber um pouquinho da década de 70. Se eu for escrever sobre os anos 1920, eu também preciso saber o que é que acontecia, porque eu não posso colocar lá um tablet, nenhum celular nessas décadas aí. Então, eu preciso pesquisar como era a comunicação, como é que as pessoas falavam, os costumes. Então, pela manhã eu pesquiso, eu leio e à tarde eu escrevo. Essa disciplina de final de semana, de leitura pela manhã, escrita à tarde, tem se mostrado necessária e importante na tua carreira de escritora? Sim, muito necessária, muito importante. Às vezes as pessoas estranham porque eu não quero sair, né? Não quero sair de casa, mas sempre para poder não perder as minhas relações sociais, se eu sair, eu compenso no outro dia. Se eu saio no sábado, no domingo eu não saio. Se eu saio na manhã, eu fiquei devendo a leitura. Então, eu vou ver se durante a semana, à noite, eu vou ler para compensar o que eu não li. Essa é uma disciplina importantíssima aqui para você que deseja escrever, mas diz que não encontra tempo, que não tem inspiração. Talvez a escrita não dependa somente de inspiração. Depende de muita transpiração, de muito trabalho, pesquisa, leitura e reservar o espaço, bloquear o tempo para escrever. Como foi que você aprendeu isso? Se eu te disser que eu não sou tão disciplinada, eu não sou tão disciplinada, mas academicamente, quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz o doutorado, eu fazia umas planilhas onde eu tinha que escrever até umas entregas para dar para o orientador. Então, eu tinha que escrever, tinha que ler quase que todos os dias. Se eu não lesse, era como se fosse um saldo de banco, eu estava no vermelho. Sim. Então, eu tinha que compensar. E foi na academia que eu aprendi a fazer as minhas entregas. Então, eu preciso fazer minhas entregas também para a minha escrita. Porque o meu compromisso com a escrita agora está sendo bem grande. Então, é o primeiro livro de contos, um romance já em fase de seleção nacional. O que vem mais por aí? Talvez a continuidade do Nuances do Amor, né? E pensei numa plaquete, mas eu pensei assim, é muito pequeno. É muito pequeno, vamos pensar numa coisinha maior, mas dando continuidade, à forma como eu escrevo.
Eu escrevo Como é? com sentimento. Eu escrevo, sai de dentro de mim. Sai de dentro de mim, de repente eu me empolgo e vou escrevendo. No trânsito eu não me chateio, porque eu fico elaborando na cabeça as Tá histórias. ruminando Exato. narrativas. Nenhuma recepção de médico também fico chateada, de dentista, porque eu fico ruminando as minhas narrativas. Então, já tenho alguns projetos de futuro, né? Porque eu comecei a sentir o gostinho agora. Então você convive com muitos personagens. Sim. Muitos personagens te habitam. Muitos personagens me habitam. Às vezes eu acordo de madrugada com eles me chamando. E eu, nossa, eu preciso dormir. E aí, Mas quando algumas vezes você atende ao chamado. quando eu não consigo mesmo, eu me levanto, vou para o computador, ou pego um caderno, uma caneta. Eu sempre ando com um caderninho e uma caneta, para que eu possa escrever algumas ideias que me surgem, ou até mesmo um capítulo todinho, se eu esperar demais numa recepção. E você disse que esse é o teu estilo de escrita. Isso. Você não consegue fazer diferente. Você perdura e persiste nesse estilo que nasceu e se mostrou significativo para você. Isso, porque foi tão natural, tão genuíno, está tão dentro de mim que, né? Porque assim, se eu passo uma história de dor, ali eu invento uma história, eu crio uma narrativa, a minha escrita vai mais poética, literária, e aí eu vou criar uma história que não tem nada a ver com aquilo, mas nas entrelinhas tem. Então, digamos que na minha separação, eu escrevi uma história infantil, o gato em cima do muro. E aí, na segunda história que eu fiz, nessa época também, eu coloquei o gato que foi chafurdar no quintal da vizinha. E as pessoas riam muito, porque eu não falava de separação, não falava de nada, falava de um gato. Interessante. Ao escutar isso, estou me lembrando, a escritora Lídia Jorge, portuguesa, recebeu agora, em 2026, o maior prêmio da língua portuguesa, que é o Prêmio Camões, né, atribuído à sua obra completa de literatura. E ela diz que a função da literatura é produzir beleza. Né? A literatura, o bom texto, tem que triunfar ao final. E você escreve sobre muita dor, mas os teus textos terminam belos. É um compromisso teu de entregar beleza para o leitor e não deixá-lo naquela dor, naquela tristeza terrível que aconteceu durante aquela narrativa? Tem uma dor muito grande, tem todo um processo onde eu vou criando um mistério, algo a ser descoberto, né? Surge a dor, que é o grande conflito, mas aí depois vai arrefecendo. É preciso também dar esperança para o leitor, né? E o papel da mulher, em geral, nas minhas histórias, é de alguém que virou a página, é de alguém que se reergueu. A mulher, ela traz muito o papel de protagonista do feminino. Isso é bem visível na tua literatura. É por aí mesmo que é uma escolha intencional, como mulher que escreve? Como mulher que escreve, é uma escolha mesmo. Às vezes ela vem de forma bem natural. Quando eu vejo, já está ali, pensando da forma como eu acho que deve ser. Essa mulher que se levanta, porque eu sou uma mulher da época da ditadura, da época de um machismo muito forte, e hoje eu sou uma mulher de um outro tempo. E aí eu preciso passar essa minha linha do tempo na minha escrita. E você escreve para essa mulher desse outro tempo também. Isso, também. Se a gente procurar o meu público, ele é um público mais maduro. Ele é um público mais maduro. Não vejo o jovem se interessando para ler alguma coisa que eu escrevo. É um público mais maduro, é um público que já viu isso, que já viveu isso. Então, eu sinto assim, eu estou entregando o que eles querem. E você usou agora há pouco uma imagem muito bonita que você disse, eu virei a página. E você virou essa página com novas palavras, novas escrituras.
Como é que foi esse processo para ti de aprender a virar a página escrevendo uma outra história que não foi aquela que você viveu? Isso é muito interessante porque, assim, como que a gente vai escrever algo sem ser uma biografia, Uhum. né? Então, ali é literatura, ali é a narrativa, Ali e é a eu, linguagem trabalhada esteticamente. Uhum, isso. E muitas vezes eu digo, aqui eu posso dar o final que eu quiser, né? Eu posso mudar o final e fazer uma coisa mais bela, escrever mais de forma simples, mas muito sentida. Na verdade, eu acredito que eu escrevo com a alma. A Lídia Jorge também diz que uma das belezas da literatura é que nós podemos ser quem nós quisermos. Uhum, Eu posso ser planta, posso ser animal, posso ser homem, posso ser mulher. isso, Então, nós temos a é, liberdade criativa. isso. E no próprio livro existe um conto que eu sou uma casa, Uhum. né? Então, o silêncio do portão traz uma casa falando para o leitor, né? Cheia de sentido e sentimento, Exato. né? Todos esses personagens, eles são previamente planejados ou eles aparecem para você? Eles aparecem. Eu não consigo pensar assim, eu tenho esse personagem, esses aqui vão aparecer, não, eles vão surgindo. Eu não planejo um personagem, nem a personalidade do personagem, ela vai se estruturando de acordo com a escrita. Vai caminhando a escrita e a pessoa vai crescendo junto comigo. Quem ainda não teve acesso ao livro Nuances do Amor, que está disponível no formato de Kindle na livraria Amazon, conta pra gente o conteúdo de um desses contos. Como é que ele se desenvolve? Para dar um gostinho para você do que você vai encontrar nos 9 contos desse livro. É, olha, eu vou falar Só do um. som, né? Eu vou falar do primeiro, que é Os Caminhos Proibidos. Então, esse conto, eu pensei nas proibições do início do século passado, né? Então, é um amor entre uma pessoa, filha de um morador de uma fazenda, com o próprio coronel da fazenda. Então, isso existia muito, né? E havia um respeito muito grande por esse coronel, mas era uma época muito machista, onde esses coronéis poderiam ter as mulheres que quisessem, né? E aí ele se envolve com a filha do morador dele, do vaqueiro. Então, vai se desenrolando e o vaqueiro não aceita, e até que surge uma gravidez. E agora é só você lendo para saber o que é que acontece depois dessa gravidez. Essa é a verdadeira escritora. Ela não dá spoiler do seu texto, ela convida você a conhecer a sua literatura. Eu espero que você possa conhecer o livro de contos Nuances do Amor. Terezinha, nós estamos chegando já ao final do nosso episódio e a sensação que me vem é que a literatura ela te transformou numa pessoa muito mais leve. Uhum. É isso mesmo? Literatura pode produzir leveza? É verdade. Eu me sinto mais leve, eu me sinto mais feliz, né? E, de certa forma, eu tenho que ter um certo cuidado, porque eu ainda sou acadêmica e eu tenho deixado a escrita acadêmica de lado. Eu agora quero escrever narrativas, ficções, né? E eu vou esquecendo um pouquinho das escritas, dos artigos, dos capítulos de livro. Ele existe, mas ele me tomava o sábado e o domingo, e agora o sábado e o domingo tem dono. Eles agora ocupam outros espaços de Oh, segunda a sexta, exato, é mas o final de semana é sagrado para a literatura, isso, como leitora e como escritora. isso. Muito obrigado por ter É, vindo aqui mais uma vez, dessa vez conversar sobre literatura e sobre esse momento de festa, que é o lançamento do primeiro livro de ficção de Terezinha é. Joca, e eu faço votos de que seja o primeiro de muitos que nós, Uhum. leitoras e leitores, encontraremos nesse Brasil imenso da nossa escritora Terezinha Joca. Eu que agradeço essa oportunidade de vir falar, né,
desse meu livro, desse meu projeto, filho que nasceu, né? E estou muito feliz com o momento e muito feliz de estar aqui com vocês. E brevemente teremos um primeiro romance secreto ainda, de Terezinha Joca. Fiquem na expectativa. Então terminamos por aqui. Você acompanhou mais um episódio do Pode Vir, o podcast da vida acontecendo. Se gostou, comenta, segue a gente no YouTube ou no Spotify, vai lá, dá 5 estrelas. Até o próximo.